Quero tratar com vocês hoje sobre o tema O Impostor. E esse tema pode assustar logo de cara, mas fica firme, não bloqueia aí o seu entendimento. O Espírito Santo vai tratar muito com a tua vida, assim como tem tratado a minha. Eu preguei essa palavra domingo passado às 19, preguei agora no culto das 8h30 e agora vou pregar para você. Então quem está ouvindo mais essa pregação sou eu. O impostor é a pessoa que entra numa condição, num personagem que não é dele. Falsifica uma posição, veste uma roupa que não lhe cabe. É uma pessoa que deliberadamente, muitas vezes, arquiteta na sua mente um personagem e vive naquela condição. Mas também pode, de uma forma inconsciente, devido à necessidade, à pressão que vem de fora, ao clamor que vem de fora, entrar sem perceber numa fantasia que não é sua, numa roupa que não é sua, numa maquiagem que não é sua. Esse é o impostor. E que uma vez dentro daquele papel, parece coisa de filme, mas nós vamos entender que também isso tem uma aplicação espiritual muito forte na nossa vida. Uma vez naquele papel, tem que se ver ali numa condição de sustentar aquilo. Porque as pessoas estão assistindo a nossa vida. Bancar aquele papel que eu assumi. Isso é muito difícil, isso é muito pesado, isso é um preço que a pessoa às vezes tem que arrastar a vida toda. Chega num ponto que não tem mais coragem de negar que é um impostor. E vive carregando aquele estigma, aquela marca para o resto da vida. E isso, irmãos, de uma forma social, familiar, política, religiosa, de gênero e sexo, isso envolve tudo. Quantas pessoas estão vestindo uma roupa que não foi Deus quem costurou para ela, mas é a pressão que vem de fora, a pressão social, a pressão do meio, das amizades, da mídia, da televisão, da turma que envolve. Pressiona e a pessoa acaba entrando naquele personagem. Eu quero pensar então sobre o tema O Impostor dentro da palavra de Deus. Porque talvez o impostor deliberado, ele é maldoso, mas talvez a gente seja o impostor de nós mesmos. A gente nem percebeu que a gente está vivendo uma vida irreal. E eu creio que na luz da palavra, nós vamos entender que se essa roupa não foi costurada por Deus para a gente vestir, essas vestes santas, é melhor a gente não usar a roupa que o modelo social quer que a gente vista, ou o modelo religioso. E eu quero pensar sobre isso, olhando para a vida de um personagem das Escrituras, o João Batista, o filho de Zacarias e Isabel, o primo de Jesus, conforme as Escrituras. Eu quero olhar para a vida de João Batista e tirar alguns ensinamentos sobre esse cuidado que nós precisamos ter. Isso está registrado em Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 19 em diante, que diz assim: Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas
para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente, perguntaram-lhe: quem é você? Dê-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João Batista, que nós lemos aqui o testemunho sobre ele é contemporâneo de Jesus. Ele viveu na mesma época que Jesus Cristo. E o seu ministério começou antes que o ministério de Jesus. Ele começou a ser um destaque ali entre o povo, principalmente da Judéia, aos redores ali de Jerusalém. Começou a ficar famoso pela sua pregação e pela sua postura. Entendendo, irmãos, que João, ele vem depois de um silêncio profético de 400 anos. Então, o povo judeu, o povo de Israel, o povo que era da religião judaica, eles estavam ali servindo a Deus da forma que eles entendiam. O templo continuava havendo sacrifícios, as equipes de sacerdotes, de levitas continuavam trabalhando. Eles tinham os profetas que profetizaram no Antigo Testamento, eles tinham a literatura profética do Antigo Testamento. Mas fazia 400 anos que Deus não levantava um homem, um profeta, falando ali da parte de Deus. Então havia uma carência muito grande de se ouvir a voz de Deus. João Batista surge nesse momento, nessa lacuna. Aí a gente já pode entender a pressão que João Batista recebeu. Há 400 anos Deus não fala através de um profeta, e agora se levantou alguém se dizendo da parte de Deus. E as pessoas começaram a procurar João Batista. E ele atuava de uma forma totalmente diferente dos demais sacerdotes. Porque João era filho de um sacerdote, Zacarias era o seu pai, que tinha o seu ofício de trabalho no templo em Jerusalém. João Batista, então, por ser da descendência sacerdotal de Arão, até o seu pai, ele tinha o pré-requisito para ser um sacerdote também. E qual que era normalmente o trabalho sacerdotal? O sacerdote, ele usava uma roupa especial, a estola sacerdotal, algumas marcas que o identificavam como diferente em relação aos demais. Quando o sacerdote estava passando, ali há um homem de Deus, há um sacerdote. Era uma roupa diferente, que se destacava no meio da multidão. O sacerdote, ele tinha o privilégio de se alimentar do sacrifício que a nação trazia ali no templo. Uma parte era reservada para os sacerdotes. Então, contextualizando, o sacerdote, ele tinha acesso a comer carne, que era um privilégio. Ele tinha acesso a churrasco. A alimentação dele era diferente dos demais. Quando as terras de Israel foram distribuídas,
aos descendentes de Arão, eles não ganharam terra, porque todo o povo tinha que plantar, colher, criar gado e sustentar a geração sacerdotal dos filhos de Arão. Então ele tinha muitos privilégios, um sacerdote. O sacerdote trabalhava simplesmente num ambiente maravilhoso, era uma das maravilhas do mundo da época, o Templo de Jerusalém. O mundo ia para lá para conhecer aquele lugar, e ele podia trabalhar naquele lugar top, com a roupa melhor, com a melhor comida, e trabalhar como todos trabalhavam, de geração em geração, que toda a tradição já aceitava. Mas a gente sabe que o caminho que João Batista escolheu foi totalmente diferente disso. Ele foi pregar no deserto, e não na cidade, e não em Jerusalém, e não numa sinagoga pelo menos. Ele foi pregar no deserto. E o povo começou a sair daquela rotina religiosa de sacrifício, de festa judaica, e começou a ir lá para o deserto para ouvir o que aquele homem estava falando. E isso chamou a atenção das autoridades de Israel. Aquele homem, João Batista, não vestia a estola sacerdotal, mas ele vestia roupa de peles de animais. Imagina, numa época que não tinha sabonete, desodorante acessível, né? Debaixo do calor do deserto ali, suor, batizando. Imagina aquela roupa de camelo molhada. Você sabe como que fica aquele cheiro, né? O cara que fedia. A roupa dele não era a estola sacerdotal, mas era uma roupa simples, rústica. Mas o povo ia lá para ouvir o que ele estava falando e se batizava com ele. Era um homem que não comia do churrasco reservado, da mesa reservada. Eu falo churrasco, mas tinha cereais, tinha pão, tinha uma dieta privilegiada para comer gafanhoto e mel. Essa era a dieta do João Batista. Talvez um dia alguém aqui teria coragem de pegar um gafanhotinho torradinho, molhar no mel e experimentar. Mas era todo dia, era a dieta dele, gafanhoto e mel. Um homem que tirou naquele momento o praxe religioso do eixo, a tradição religiosa do eixo, e chamou a atenção do povo. O povo começou a ir para lá para ver o que ele estava ensinando, o que ele tinha a dizer. E isso chamou a atenção dos líderes religiosos, porque mandaram lá sacerdotes e levitas para questionar João, quem ele era. Quem enviou? Os líderes de Jerusalém, o Sinédrio, os maiorais ali da religião judaica. Eles tinham um poder de polícia na nação de Israel. Eram eles que diziam, olha, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Olha, isso aqui tem uma penalidade na lei que você vai ter que pagar. Não, você aqui está liberado, está tudo certo. Eles é que decidiam, inclusive, olha, você vai precisar levar uma chicotada, ou vai ser apedrejado. Pior, eles podiam dar uma sentença de morte para quem eles achavam que estavam fora daquilo que eles entendiam como a religião. Eles investigavam. Tanto é que quando você vai lendo os evangelhos, sempre quando Jesus está ali ensinando, atuando, há um milagre, há uma narrativa sobre Jesus, eles falam, tem um saltuzeu, tem um fariseu, tem um mestre da lei, tem um levita, tem um sacerdote. Tinha sempre alguém ali querendo pegar Jesus em alguma falha. Certa vez eles acusaram Jesus de expulsar demônios pelo príncipe de demônios. Falaram que Jesus tinha Belzebu, estava endemoniado. Então eles se viam no direito de dizer, isso aqui é de Deus, eu aprovo, isso aqui não é de Deus. Mandaram então esses homens
investigar João Batista. A pressão sobre João, então, não vinha só do povo, mas também vinha da religião, que pediu uma resposta: quem é você? O povo queria saber quem era João. Inclusive, irmãos, os discípulos de João Batista, por um bom tempo, tinham certeza que ele era o Cristo, que ele era o Messias. Quando ele começou o seu ministério, havendo essa carência, porque o povo estava sob opressão do Império Romano, o povo esperava o Cristo que seria o libertador, o salvador da pátria, o Messias. Eles esperavam. E quando João se levanta, eles começam assim, falar: quem sabe ele não é o Cristo? E da forma que ele ensinava, muitos acreditavam que ele era o Cristo. Tanto é que quando o apóstolo Paulo começa a pregar em outras cidades, e ele vai até a cidade de Éfeso, tinha uma turma lá que só conhecia o batismo de João, só conhecia a pregação do arrependimento de João. Ele foi alguém muito importante no seu trabalho, que a gente vai ver aqui. E alguns escritores dizem que até no segundo, terceiro século, ainda tinha seguidores, discípulos de João, pensando que ele era o Cristo, que ele era o Messias. A pressão, então, vinha de todo lado, porque ele era um descendente sacerdotal, ele era primo de Jesus, então na sua linhagem podia sim vir o Messias. Ele era filho de sacerdote. O povo estava sendo atraído pela sua pregação. E foi nesse momento, então, que a polícia foi investigar quem era João Batista. Irmãos, e eu quero aqui já trazer um contexto de que essa pressão para colocar uma marca, um estigma, uma roupagem, não é uma exceção na vida de João. Nós, eu, você, cada um de nós, em todo o tempo da nossa vida, nós estamos sofrendo uma pressão. E as pessoas querem que a gente vista uma roupa que lhes agrade. Seja na turma do trabalho, na turma da amizade, que quer que você seja como eles querem, seja no ambiente político, seja no ambiente da igreja, há uma pressão. As pessoas querem vestir uma roupa que talvez não seja a nossa roupa. E eu não digo isso nem por maldade. A carência faz isso. O povo precisava de um herói, estava com carência de um herói, estava com carência do Cristo, do Messias, daquele que ia salvar a pátria. O povo estava sofrendo. E aí vem, será que ali não está a resposta? Será que aquele não é o herói? E aí vem a pressão. E quanta gente cai nessa armadilha da carência e da necessidade. Você então vai resolver. Você é o herói. Você vai resolver essa parada. E se a gente não tem uma clara revelação de quem nós somos em Deus, a gente veste aquela roupa. Nesse tempo aqui, surgiam muitos falsos cristos, falsos messias. Por quê? A pessoa se levantava, começava a falar alguma coisa, reunia ali um povo ao redor, e aí talvez vinha essa questão: será que não é o Messias? Será que eu não sou o Messias? E se levantava acreditando que era, e ia contra o Império Romano e morria. Se insurgia ali contra o Império e morria. Porque era um falso Cristo. Mas ele acreditou por um tempo que aquela roupa era dele, mas não era. Essa pressão, ela está o tempo todo acontecendo. Quantas pessoas, por não ter uma revelação clara, aceitam isso e vivem uma vida difícil, complicada, pesada, estressante, porque não é algo que Deus preparou para ela, mas que colocaram nela. Colocaram, você é isso. Você tem que ser desse jeito. Dentro das igrejas,
Quantas pessoas vestem a roupa de crentes, mas de fato não tiveram uma experiência genuína com Cristo. E esse aqui é um ponto que eu vou desdobrar também com vocês. Porque o que João pregava? Qual que era a pregação de João? Arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Essa era a pregação dele. Simples para nós aqui ouvir isso, né? Arrependam-se, porque o reino de Deus está chegando. Ele diz: eu não sou o Cristo, eu não sou o Elias, eu não sou o profeta. Ele sabia quem ele não era. E saber quem a gente não é já é uma grande coisa para a gente não cair em armadilha. Eu não sou isso que você está querendo vestir aqui em mim. Não estou aqui para te agradar. Eu sei que isso eu não sou. Isso é um grande começo. Ele veio para pregar uma mensagem. E a mensagem dele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Eu não sou, mas o Cristo está vindo aí. O Cristo está chegando. O Cristo está próximo. Ele dá a entender que Jesus já estava ali no meio deles. E essa mensagem de arrependimento e de batizar o povo judeu também era algo que não entrava na cabeça dos religiosos, da polícia investigativa. Porque na cabeça desse povo judeu, qual que é o pré-requisito para estar dentro da aliança? Ser descendente de Abraão. Nasceu judeu, estou dentro da aliança, estou dentro da promessa, pertenço ao povo de Deus. Então, por séculos esse era o pensamento. O que eles faziam? Quando um grego, um bárbaro, uma pessoa que era fora da nação judaica se convertia ao judaísmo, eles batizavam, circuncidavam e integravam aquela pessoa à religião judaica. Mas o judeu não, o judeu já nasceu judeu, estava tudo certo, era povo de Deus. Mas agora aparece um homem falando: não basta ter nascido judeu. Você tem que ter uma experiência de arrependimento, quebrantar o teu coração, mudar o teu coração. Ele começava a ensinar isso. E as pessoas que se arrependiam, sendo judeus, ele batizava. Isso era um escândalo naquele momento. Quebrou totalmente a mentalidade. Então, quer dizer que não basta ser a nação judaica, tem que ter uma experiência de arrependimento. Era isso que era preparar os caminhos do Senhor. Quando ele diz que ele veio para preparar as veredas, os caminhos do Senhor, é isso que ele estava dizendo. E o povo entendia. Mais do que a gente, porque talvez hoje a gente não consegue entender bem essas questões. As estradas que ligavam uma cidade na outra, naquele tempo, eram estradas desniveladas, era estrada difícil de você caminhar, eram estradas tortuosas. Mas quando você tinha a notícia de que um rei ia visitar aquela cidade, todos trabalhavam para aplanar aquele caminho, para nivelar aquele caminho, para que o rei pudesse chegar naquela cidade. Então quando ele diz: eu vim preparar os caminhos do Senhor, então é tornar os caminhos planos, nivelados, para que o Senhor possa chegar. Então a palavra arrependimento que João estava pregando era isso. Não adianta ser judeu,
Não adianta ser filho de crente. Não adianta eu vestir uma roupinha de crente e frequentar um culto. Não adianta eu ter uma cultura cristã e ser simpatizante do Evangelho, achar legal. Não adianta isso. Precisa ter arrependimento, saber quem eu sou e aplanar os caminhos para que o Rei da Glória possa entrar. É ter uma experiência verdadeira com Cristo. Talvez, irmãos, a pregação dos púlpitos tem criado um tipo de crente que só está vestindo uma roupa, que só está ali vestindo uma fantasia, mas que de fato não teve uma experiência de arrependimento, não nasceu de novo. Os cultos hoje são cultos para o ser humano, cultos que estão levantando aqui o homem aqui em cima, o ser humano aqui em cima. Olha, você merece o templo, você merece o sacrifício, você merece a estola sacerdotal, você merece a roupa de marca, você merece o ar-condicionado, você merece a picanha, o filé mignon, você merece, vista essa roupa, você, será que são essas coisas que nos definem? A roupa que a gente veste, a casa que a gente mora, o quanto de dinheiro a gente tem no bolso, o restaurante que a gente está comendo? Imagina, irmãos, João Batista. Imagina João Batista, esse que eu descrevi para vocês. Se ele simplesmente então vestisse a estola sacerdotal, fosse para o templo em Jerusalém, formatadinho, fosse trabalhar como seu pai trabalhava, e ali no templo todos os dias, ele estaria vestindo uma roupa que não é dele, ele estaria numa posição que não é dele, ele estaria carregando um peso, ele era fedido, estava no deserto, estava pregando longe de tudo, estava comendo gafanhoto e mel, mas eu tenho certeza que como ele estava dentro da perfeita vontade de Deus, ele acordava todos os dias sabendo quem ele era, motivado, com uma revelação clara, com uma identidade clara daquilo que Deus tinha para ele. Então, de fato, nós não somos a roupa que a gente veste, o dinheiro que a gente tem na conta, a casa que a gente mora, não é isso que nos define em Deus. O que nos define em Deus é estar dentro da sua perfeita vontade. Porque tem gente vivendo essa dimensão de querer comer o filé mignon, ou tentando comer o filé mignon, mas, irmãos, está ficando paranoico, está vestindo uma roupa que não é dele, que não foi Deus que colocou, foi o meio, foi as amizades, foi a igreja que colocou. Como eu tenho dito, seguir o Jesus que multiplica pão, a multidão quer seguir. Agora, seguir o Jesus que está indo para a cruz do Calvário, até os discípulos fogem. Por isso tem que haver um arrependimento para que o caminho seja aplanado. Por outro lado, alguém diz, nossa, que vida difícil que você tem, quanta responsabilidade, quanto problema, quanta coisa para decidir, mas quando você sabe quem você é em Deus, você acorda e enfrenta com disposição qualquer batalha da sua vida. João Batista podia estar lá no deserto, podia chover canivete no deserto, mas ele sabia que era ali que Deus queria que ele estivesse. Se ele não tivesse essa noção, irmãos, ele poderia fazer como os outros, Eu vou aceitar esse negócio aí de ser o Cristo, o Salvador da pátria, aquele que resolve as paradas. Como isso tem sido destrutivo nos nossos dias hoje. E às vezes é por carência das pessoas. Eu conheço uma história que
por carência de um povo, eles não se contentaram em ter um pastor, nem ter um bispo. Eles tinham a carência de ter um apóstolo. Apóstolo é o apóstolo. Para quê? Pastor tem muito, toda esquina tem um pastor. Bispo tem que ser apóstolo. A gente tem carência de ter um apóstolo. Levantaram lá o irmão para ser o apóstolo. Por falta de revelação, esse irmão aceitou. Vestiu a roupa que o povo estava pedindo. Hoje não tem nem igreja mais. Atormentado na sua mente pela roupa que teve que vestir. Porque o povo queria vestir essa roupa nele. O que nos define em Deus é estar dentro da sua perfeita vontade. Independente da circunstância que a gente está enfrentando. Quando João, então, se define: eu sou uma voz do que clama no deserto, façam um caminho reto ao Senhor. Fantástica a posição deste homem. Esse homem, ele era muito famoso, ninguém conhecia Jesus. Quem era badalado era João Batista. Ele poderia dizer: sou eu então. Mas ele nem fala: quem é você? Ele não fala, ele não usa o argumento que qualquer judeu usaria: eu sou João, filho do sacerdote Zacarias, porque eles falavam sempre dos seus pais, da sua descendência, né? Eu sou descendente de Arão. Ele não tentou se defender, aparecer como alguém, né, que tinha pedigree. Ele até usa emprestado a voz do profeta Isaías. Ele fala: eu sou uma voz. Eu sou uma voz. Sou uma voz que está ecoando aqui, que está falando. Essa voz, ela está chegando, ela está alcançando, ela está entrando na cabeça das pessoas. E logo eu desapareço. E vai ficar a mensagem que eu estou trazendo, a mensagem do arrependimento. Eu sou apenas uma voz que ecoa. Esse homem, irmãos, ele vive na época dos mestres e dos discípulos. E na cultura de seguir um mestre, um discípulo, ele era, voluntariamente, ele se colocava numa posição de escravo. Ele não era sala de aula para ele aprender com o mestre, mas ele seguia o mestre. Ele ia para junto do mestre, ele cuidava da roupa do mestre, ele cuidava da alimentação do mestre, ele protegia o mestre, ele estava o tempo todo ali para poder pegar no detalhe a aprendizagem com o seu mestre. Ele se colocava numa posição de servo. Ele não era escravo, mas voluntariamente ele se colocava numa posição de escravo do seu Senhor. Havia apenas uma ação que ela era tão humilhante e tão pessoal que um servo ele não fazia com o seu Senhor, que um discípulo não fazia com o seu mestre. Era considerado assim tão pequeno que ele não fazia, que era desatar as sandálias do seu mestre. Isso era pequeno demais. E João, que dá um testemunho sobre Jesus, que batiza Jesus, que diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele que vocês devem ouvir. Ele diz: eu não sou digno nem de desatar as sandálias desse homem. A posição que ele se colocou. E Jesus, de contrapartida, diz: não houve homem como João Batista, nascido de mulher, não houve homem como João Batista. E ele não fez milagre nenhum, mas ele sabia do seu papel, da importância de ser uma voz que clama, que prepara os caminhos do Senhor.
Importa que Cristo cresça e que eu diminua. E foi isso. Ele foi preso, foi morto logo no início do ministério de Jesus. Mas ele cumpriu o seu papel, ele vestiu a sua roupa. João Batista não é um impostor. Ele é o exemplo de alguém que se encaixou e se enquadrou totalmente na perfeita vontade de Deus. Por isso eu creio que ele foi um grande homem de Deus. Talvez a gente esteja nesses dias correndo risco, irmãos, e isso é muito sério. Quantas pessoas estão vestindo algumas roupas que foram costuradas por mãos humanas e dizendo, Tó, é assim que eu quero que você seja. Quantas pessoas estão sofrendo com isso? Quantas pessoas, a gente fala que se desviou dos caminhos do Senhor, mas talvez esteja recebendo uma mensagem errada. Quantas pessoas defendem a religião, defendem o praxes religioso, é polícia religiosa, é polícia como o Sinédrio, dizendo, não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Está pronto para defender uma bandeira, que na verdade não tem nada a ver com a bandeira do Evangelho. Estava chegando as boas novas, estava chegando o reino, o Messias estava chegando. É inexplicável. Tinha tudo para dar errado essa igreja de João Batista. Num lugar ruim, num camarada que se esquivou de ser o bambambam. Mas ele cumpriu seus propósitos. Quando a gente está no lugar que o líder começa a dizer assim, olha, vocês dependem de mim, vocês dependem do meu ensinamento, vocês dependem da minha oração, vocês precisam ficar aqui, eu preciso garantir vocês aqui. Essa pessoa está querendo vestir uma roupa que não lhe cabe. Nós devemos ser um dedo que fala assim, olha, ali é o caminho, é o Messias, é Jesus, é o Cristo. Jesus Cristo é o Salvador. Ser uma voz. Quanto mais dispensável nós formos, melhor. Irmãos, há muito tempo eu já tenho deixado de falar, crente, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa jejuar, precisa vir para a igreja. Sabe essa coisa básica? Porque às vezes eu estou falando isso aqui, eu estou preparando uma roupinha para você vestir. Aí você vai vestir a roupinha de vir domingo para a igreja, né, de ler a Bíblia, de orar, tal, porque alguém está costurando uma roupa para você. A religião costura roupa. Que quer te colocar numa formatação, num padrão. E quantos impostores têm se levantado por aí? O que eu digo, irmãos, é o seguinte. Eu e você, nós precisamos descobrir quem nós somos em Deus e como estar dentro da mais perfeita vontade do Senhor. Quando isso acontece, as outras coisas, elas são uma consequência. O que João Batista queria é que se esquecessem dele e pudesse se entregar a Jesus. Não se trata de nós, se trata de quanto de Cristo há em cada um de nós. Quanto Ele está crescendo dentro das nossas vidas. Eu não sei que roupa você tem vestido. Eu não sei o peso que você está carregando nas suas costas por causa dessa roupa. Às vezes a gente erra, irmãos,
na maior boa vontade. Por exemplo, nós como pais, queremos que os nossos filhos estejam conosco na igreja. Eu quero. E aí a gente quer vestir uma roupa neles. Enquanto o ser humano, o homem, a mulher, não tiver uma experiência pessoal com Jesus, não adianta a gente querer colocar, vai para a igreja. Não, não é vai para a igreja. Tenha uma experiência pessoal com Jesus. Saiba quem você é nele. Não fica vestindo roupa. Às vezes a gente se precipita, né? Olha, vista a roupa de líder. Não vista a roupa de líder. Tenha uma experiência pessoal com Jesus e saiba quem você é nele. São as vestes santas do Senhor que vai caber perfeitamente na sua vida. Ele sabe como Ele deve te vestir, porque Ele sabe do jeito que Ele te criou. Às vezes a gente está carregando um peso religioso nas nossas costas, que não foi Jesus que colocou. Às vezes nós aceitamos um estigma, sofremos por causa disso, que não foi Deus que colocou. Isso não é literal, mas talvez esta manhã seja uma manhã de nós nos despirmos. Não é literal, né? É espiritual. Tirarmos a nossa roupa. Aquela que as pessoas quiseram colocar em nós. Falar, Senhor, coloca a tua veste na minha vida. Coloca a roupa que o Senhor tem para mim. Vamos fazer isso? Quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Enquanto nós vamos cantar aqui um cântico, eu tenho que aplicar essa palavra. Vamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Eu creio que o Espírito Santo falou contigo. Tenho certeza. Cada um no particular. Mas essa palavra precisa ser aplicada, colocada em prática na nossa vida. Quero convidar você a fechar os seus olhos e pedir juntamente comigo que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente, o nosso ser, iluminar as nossas vidas. Não tenha medo. Esta palavra fala sobre identidade, sobre autenticidade, sobre as verdades de Cristo em nós. Que roupa você tem vestido na tua vida? Que roupa você tem aceitado? Talvez olhando as carências ao redor, até dentro das igrejas, dentro da família, dentro das amizades, você acabou se submetendo a isso. O quanto está pesado para você. Eu quero te dizer que se a família, se o dia a dia, se os relacionamentos, se a igreja, se a vida está pesada, talvez você seja um impostor de si mesmo. Deixa o Espírito Santo agora te despir, lavar a maquiagem. Peça para o Senhor, se apresenta a Ele. Não deixe que a religião te defina, que homens te definam. Não deixe que a pressão social te defina, o meio em que você vive te defina. Seja forte no Senhor, seja forte em Cristo, seja forte em Deus, receba o que Ele tem para a tua vida. Abra o teu coração e receba o que Jesus tem, porque Ele te criou, Ele te formou, Ele te conhece desde o ventre da mãe. Isso não é
palavra de homem, isso é palavra de Deus. Talvez você tenha uma vida dura como João Batista, mas que você ganhe um significado em Deus, no Senhor.